Agora a gente tem o painel Equidade nas Telas, com o Renato Cândido e o Beto Oliveira. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o Renato e o Beto vai se apresentar aqui para vocês. Renato Cândido é vice-presidente da APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, bacharel em audiovisual e mestres em ciências da comunicação pela ECA USP, sócio fundador da Dandara Produções Culturais e Audiovisuais. Diretor dos filmes Jennifer e Dara, A Primeira Vez que Fui ao Céu, leciona a disciplina de Produção Audiovisual para graduação em Publicidade na Faculdade Zumbi dos Palmares e da FAPCOM. Roteirizou episódios da série Pedro e Bianca, premiada no Prix Jeunesse Ibero-Americano 2013, Emmy Kids Awards 2013 e Prix Jeunesse Internacional 2014. Eu vou passar a fala para o Beto. Ele se apresenta, depois passa a fala para o Renato e a gente abre para as questões, ok? Uma salva de palmas para eles. Obrigado. Oi. Já foi. Boa tarde a todos. Eu sou o Beto Oliveira, sou produtor, sou roteirista, sou diretor de cinema e é uma honra estar com o Renato, que já é um amigo há muito tempo. Ele foi meu mentor de um projeto há muito tempo e somos da APAN, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, e é uma honra estar podendo falar sobre equidade com esse monstro aqui, que é o Renato. Muito obrigado, Renato. Agradecido, viu, Beto? Agradecido. Só uma correção, eu fui vice-presidente desde a formação da APAN até 2020, né? E aí agora já está em outra gestão, né? A vice-presidenta, hoje em dia, se não me engano, é a Janaína Oliveira, salvo se ela, acho que é a Janaína Oliveira, lá do Rio de Janeiro. Bom, gente, a ideia aqui é trazer as questões de equidade, e eu vou fazer também um panorama histórico. Eu sou da oralidade, tá, gente? Eu não fiz nenhum PDF ou um PowerPoint, né? E minhas aulas, eu sou professor também, né? Como está no negócio, né? Na descrição. E eu, muito curioso, assim, percebendo e vivendo esse processo histórico, Beto, e muitos de nós, é curioso perceber nesse processo histórico como que as pessoas pretas, eu dediquei muito isso no doutorado, né? Entender como que foi esse processo histórico de realizadoras e realizadores pretos de conseguirem recursos, né? Então, no doutorado, eu fiz isso, eu olhei, inclusive, como que Odilon Lopes, lá do Rio Grande do Sul, né, conseguiu os recursos, como que o Antônio Pitanga e o Valdir Onofre, né, o Afrânio Vital, né, que fez Os Noivos, lá nos anos 70, como que eles conseguiram também recursos da Embrafilme, né? Como que nos anos 90 a gente tem, assim, não teve uma pessoa, não teve nem Antônio Pitanga, nem Adélia Sampaio conseguiu fazer, né, depois que teve a interrupção lá em Embrafilme, a retomada, a questão de você captar recursos através da lei do audiovisual, né? Só o Joelzito, em 2000, né, que ele, Joelzito Araújo, né, que está tendo até a mostra dele, que ele consegue ali fazer o Negação do Brasil, né? Aí precisa sentar com ele aqui para ele falar como que foi esse recurso. Creio que tenha sido até por leis de incentivo, algum incentivo que tenha acontecido através da Secretaria de Audiovisual, e é um doutorado dele, né? O livro é muito bom e o documentário também é essencial. Então eu fui dando conta desses hiatos, assim, sabe? Até perceber que quando vem o pessoal do Dogma Feijoada, né? Saudoso Rogério, saudoso Ari Cândido também, né? Daniel Santiago, Lilian Santiago, que encontrei até no Fórum SP Cine, Jefferson D.,
Billy Castilho. Então, é curioso perceber esse momento histórico de, por exemplo, Jefferson estava na faculdade, né? E aí essa primeira chama, assim, de falar, olha, a gente precisa ter personagens que não são estereotipados. O Manifesto de Recife, em 2001, traz a necessidade de política pública, né? Para a gente poder ter os recursos de produção, né, circulando em mãos pretas também, né, em mãos que historicamente não têm acesso ao Estado brasileiro, né? E aí, quando a gente começa a ter um conjunto de pessoas acessando políticas públicas como o ProUni, as cotas, né? Repara que a gente começa também, anos depois, começar a demandar por ações afirmativas no audiovisual. Renata Martins, por exemplo, ela entra em 2005, por volta disso, né, 2004, 2005 na faculdade, Rogério Pichotti. Lembrando que as pessoas aqui de São Paulo, né, que é a minha terra, né, apesar de ser descendente de pernambucano, né, mas não só, vão pensando outras pessoas assim de outros estados, né, Dandara de Moraes, né, que até atuou num filme meu, né, de Simone e tal. Então essas pessoas vão acessando a políticas de ação afirmativa e não necessariamente elas vão virar mão de obra em uma grande produtora, numa Gulani ou o que seja. Elas querem fazer seus filmes, elas querem fazer que o dinheiro circule também em mãos pretas. E aí, nesse processo histórico, só para concluir, né, antes de formar, antes de existir a APAN, existiu todo um contexto de diálogo muito fomentado pelo Encontro de Cinema Negro, lá no Rio de Janeiro, através dos saudosos Osmo Bulbul, né? E aí, nos encontros de cinema negro, essas discussões elas sempre se fomentavam. Assim, eu lembro muito bem dessas discussões acontecerem lá no encontro. Viviane Ferreira, né? Muito presente lá, o pessoal do Tela Preta, né? Larissa Flana de Tal, Tamires, Davi Ainan, né? E aí foi agregando várias outras pessoas assim que também foram se formando através de o Vinícius Silva lá da Zona Leste, né? O Vinícius Silva que fez o Liberdade, até encontrei ele, né? Eu não sei a trajetória dos mineiros lá, do Gabriel e do André, mas não sei se teve alguma ação afirmativa, né? Preciso até perguntar para eles. Estão com mostra agora lá no Cinesesc. Mas a gente tem, acho que para chegar a entender a disputa política das ações afirmativas, eu estou contando assim, pontuando algumas pessoas, mas eu estou pensando aqui Keila Serruia no Amazonas, essa geração que passa pelas políticas públicas, acho que culmina em mais políticas, em necessidade de mais políticas públicas, principalmente reivindicando a gente tratar a nossa desigualdade estrutural, nossa desigualdade racial, social, estrutural que forma o nosso país ainda colonizado, né? Então, segundo a construção do seu pensamento aí, então você diz que a reivindicação desse protagonismo, a gente está falando sobre equidade de todas gêneros e também de pessoas, né? Mas essa reivindicação partindo da comunidade preta, você diz que é uma construção que vem a partir da educação, é isso? Vem uma parte da educação, né? Mas vem também de um princípio muito... Isso eu lembro muito bem, assim, Viviane junto, e aprendi Lélia Gonzalez também com Viviane, sentando junto com Luísa Bairros, inclusive, né? Saudosa Luísa Bairros, né? Mas muito num espírito desse... Eu vou usar a palavra aquilombamento, né? Mas é um aquilombamento mesmo, né? Que eu tô pensando nos conceitos de Lélia Gonzalez, de Beatriz Nascimento, né? Tá aqui circulando na cabeça, mas existiu esse momento, porque uma coisa bem concreta, Beto, e você já viveu isso também, acho que várias pessoas já viveram isso. Eu já mandei vários projetos para editais e nunca passava, né? E aí é como se nunca acreditassem na gente, nunca acreditassem em mim, ou que eu pudesse fazer, ou que pudesse
terminar um filme, né? É sempre uma descrença, né? Não acreditar mesmo que a gente possa não só idealizar uma obra audiovisual, mas fazer todo o processo, criar a linguagem e entregar o projeto, né, o filme para o público e depois fazer a comercialização, né? Então, a presença desse sentido político, ele não só bateu na porta, ou chutou a porta, da gente poder ter também as ações afirmativas para a produção, mas também uma coisa que tenho percebido através das pesquisas também, o Nicho 54 fez aquele compêndio, né, do cinema negro brasileiro e tudo mais também, mas o quanto que está batendo uma questão de que a gente também tem direito a outras narrativas, outros protagonismos econômicos no audiovisual. A gente, é evidente que o que domina é o que a gente tem que eu tenho o meu projeto, eu tenho que ir no Annecy, eu tenho que ir no mercado e tudo mais, nos mercados, né, nos ditos mercados, mas eu também me preocupo com esse audiovisual de uma galera, por exemplo, eu moro no Jardim Peri, a galera só quer fazer um videoclipe, entendeu? E a galera quer colocar no YouTube, e isso é também uma economia audiovisual. A galera só quer exibir nos cineclubes periféricos, talvez fazer um filme que não seja mega caro, e isso também é economia. E muitas vezes o que eu sinto é que essa narrativa do mercado audiovisual solapa a existência desse ecossistema possível econômico, tanto no campo da cultura quanto no campo audiovisual. Entendo. Outra questão, eu estava a semana passada no Festival de Cinema Negro do Mato Grosso e eu falei uma coisa que eu achei interessante, que hoje a gente tem uma proliferação benéfica, maravilhosa de grandes festivais de cinema negro, mas também alguns filmes produzidos por pessoas negras só conseguem entrar nesses festivais. Eu entendo que é o nosso quilombo, é o nosso, né? Mas você acredita que o cinema negro já conseguiu vencer a bolha? Essa é uma pergunta. A segunda é, a gente sabe que o mercado ele vive de estruturas pré-fabricadas, por exemplo. Pré-fabricado, eu digo, existe um design de público X, e aquele design de público X já tem uma frequência de ocupação, por exemplo. Vou dizer um filme aqui, O Minha Mãe é uma Peça, teve uma bilheteria enorme e ele se tornou um design de público. Outros projetos nascem a partir da experiência já pré-fabricada desse público que já existe e já está carente de uma demanda de filmes semelhantes. Isso acontece nos Estados Unidos muito facilmente. A gente vê Harry Potter, que é muito igual ao Senhor dos Anéis, que é muito igual a Vikings, que é muito igual. Então existem esses mercados pré-fabricados. A minha segunda pergunta é: qual é o nosso mercado, o nosso grande mercado, o nosso grande espaço de mercado, que a gente possa falar assim, eu posso fazer um filme, por exemplo, como o do Ed Murphy, porque já existe esse público que vai querer assistir, entende? Olha, Beto, em relação a essa noção de pertencer a um mercado, né? Eu acho que a gente não furou a bolha. Primeiro que para furar a bolha, a gente precisa ter acúmulos de capital dentro dessa noção da existência de uma indústria cultural, para a gente até rivalizar. A gente não tem uma BAT, por exemplo, né, que, se for pensar, como um player que joga o jogo do mercado, né? Então, não sei se vai surgir algum protagonista, um Lázaro Ramos, se ele vai virar um Quincy Jones brasileiro, não sei, né? Mas aí sim, creio que aí se furaria a bolha, porque daí você criaria produtos com o molde da indústria cultural, como você colocou, né?
Inclusive, eu lembrei dos 12 passos da jornada do herói que o Vogler metodiza, né? Nada mais é de você metodizar, fazer um Fordismo audiovisual, um Toyotismo, não sei. Enfim, mas tá nesse lugar. Eu acredito que nós somos ainda, né, com toda a dignidade, nós somos artesões, né? Isso não só a galera preta, mas muitas pessoas de produção independente, brancas, enfim, também são artesãos dentro do que se configura no mercado audiovisual. Então, eu não vejo que a gente furou a bolha. Vai ser necessário furar a bolha? Creio que sim, né? Creio que a gente precisa ter um protagonista, uma Isa, um Lázaro, não sei, a Thaís Araújo, ou sei lá, alguém com grana para poder dar algumas cartas também, né? Enquanto isso, naquilo que tange a nossa dignidade existir nesse país, a gente batalha por política pública, né? E aí eu vejo que a gente está nesse passo. E aí eu insisto que a nossa existência, a nossa dignidade de existir como seres que está observando o nosso tempo, a nossa memória, a nossa diáspora e aquilo que fizeram da gente com a colonização, a gente tem o direito de expressar audiovisualmente isso, e a gente tem o direito de existir economicamente desse audiovisual. E aí, só para completar, eu digo isso porque muitas coisas que são fundamentais na economia, desde que você. Das renúncias fiscais de você ter fábrica de automóvel, por exemplo, né, é dinheiro do Estado. Então a gente tem direito, eu insisto nisso, a gente tem o direito de fazer essas obras, a gente tem o direito de fomentar essa rede econômica do audiovisual, sabe? Então, eu vejo muito nesse lugar, assim, sabe? E essa é a batalha política, assim, sabe? E por isso os dados são importantes, que eu insisto nessas questões de levantar dados em relação a essa rede, porque historicamente ela não existe. Você vai num negócio de mercado, numa feira de mercado, é como se a gente não existisse, né? Mas a gente está lá. Somos artesãos. Ah, e aí só para completar essa noção, por que eu falo isso? Quando a gente pensa da música preta norte-americana, né? E pensa nos anos 50, 60, 70, a gente vai pensar nas grandes figuras, né, que vieram para cá, o Marvin Gaye, Diana Ross, lembrando a Minnie Riperton, por exemplo, né? Mas é muito curioso perceber como lá nos Estados Unidos tem uma constelação de cantoras e cantores que não chegaram para a gente, mas que eles foram e são essenciais para a existência de Beyoncé, aliás, até uma base, rapaz. Tem uma base da música da Beyoncé, tan, taran, tan, taran, tan, que é uma base do Chielites, por exemplo, né, lá dos anos 70. Então, é isso, não dá para você só existir os grandes, né, os players de mercado. A gente tem um monte de gente, acho que analisar a música, o cenário de música soul americana, das big bands, das bandas de 5 dançarinos, cantores, é bem interessante isso, é uma constelação brilhante, assim. A gente também tem aqui, né, com as nossas músicas, mas eu vejo nesse lugar, a gente precisa existir até para esse ecossistema econômico existir. Falando de equidade também, Renato, é uma coisa que eu tenho me fixado e falado muito nos últimos tempos, que é a sustentabilidade da carreira, que é uma das coisas que a gente pensa muito pouco, né, quando a gente está flertando com o ser artista, que é o se posicionar como carreira, né? E daí eu sempre discurso sobre um case que é o Scorsese. O Scorsese é um dos únicos diretores que tem filmes nos anos 70, 80, 90, 2000, 2010, e nem todos os filmes dele são grandes sucessos, mas ele se profissionaliza a cada projeto que ele faz.
é engraçado que nem o nosso cinema brasileiro, a gente também não tem casos nenhum de cineastas, nem mesmo brancos, né? O que você imagina que a gente pode construir, que você disse, poxa, a Beyoncé partiu de algum lugar, né? Como é que você pensa que a gente pode construir um cinema negro, um cinema de gênero feminino, negro, um cinema diverso para as próximas gerações? A gente consolidando as políticas públicas, pensando num passo a passo geracional mesmo, né? É evidente que a gente quer tudo na nossa geração também, né? A gente quer acumular. Não que eu tenha vocação para ser Quincy Jones, mas eu gostaria de poder acho que a grande questão para as pessoas pretas, de modo geral, também na cultura e no audiovisual, a gente se estruturar, tá? Eu vou dar assim um exemplo que eu mesmo, né? Eu consegui o edital da Lei Paulo Gustavo para viabilizar um documentário sobre questão racial no futebol, né? Tô lá gravando. Para mim, aquilo que eu vou conseguir me remunerar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um puxadinho na minha casa. Se é uma pessoa que já tem outras preocupações, não vai precisar fazer o puxadinho, entendeu? Então, talvez essa geração que a gente está tentando, está buscando e às vezes conseguindo através de política pública se estruturar. É o computador rápido que precisa para rodar o Maya, é uma doblô para você botar um carro de produção, é um dinheirinho que você vai guardar para você fazer o videoclipe de uma pessoa que você está acreditando muito que vai estourar, uma Tasha Trace, por exemplo. Então, acho que a gente está vivendo esse tempo de estruturar. A gente está começando a fazer isso. Gostaria que a gente já fizesse por conta própria, né? Mas o que eu percebo é que mesmo a branquitude, quando faz por conta própria, se utiliza do Estado. Tá? Isso eu não estou falando, tirando a minha cabeça, não, é que eu estudei gestão de política pública, inclusive, né? E a gente vê isso, dessa facilidade de acessar o Estado, né? Então, eu vejo que a gente tá nesse lugar se estruturando. Eu estou fazendo isso, eu vejo o percurso da Viviane fez isso, você faz isso, Vinícius Silva faz isso, saca? Nosso tempo está reduzido. Queria já abrir para alguém que tivesse perguntas. A gente pode perguntar do estado de São Paulo também, viu? Que estou aqui com a língua coçando para falar de política do estado de São Paulo. Alguém levantou a mão? Eu não vi. Marta? Você quer chegar mais próximo? Não é bem uma pergunta, mas é tipo assim, o que você vê com a luz no fim do túnel? Você tocou num assunto que é um assunto que ele... Não é que ele me incomoda, ele me acompanha desde sempre, né? Quando você fala dessa questão do profissionalismo. Os projetos que eu entrei já há mais de 10 anos, eles só pensam numa coisa. Precisamos ter pessoas negras no setor do audiovisual. Então, eu não tenho um recurso de algum projeto que eu entrei, eu vou procurar aquela pessoa que está começando. E eu dei de cara com uma coisa, ela está começando e ela continua no subemprego. Aí você chega e fala assim, você está fazendo vídeo desde 2016, você não tem um MEI. Um exemplo, não que seja se profissionalizar ser MEI, mas você vai ficar no subemprego. Porque não tem como você apresentar uma nota do trabalho, você vai continuar fazendo um vídeo para o teu amigo que está fazendo uma postagem no Instagram, né? Eu converso bem direto, passo bem a bola.
Porque eu quero que essa pessoa se interesse pelo setor e fala, não, eu quero viver disso, eu quero fazer isso. Dessa maneira que está, não sei. Se, de repente, eu estiver nesse mecanismo, eu vou fazer melhor. Talvez não seja um MEI que eu queira constituir, talvez eu consiga fazer um coletivo para fazer isso. Mas como é que a gente consegue impulsionar essa pessoa para ela ver que ela pode ser maior do que continuar no subemprego? Marta, como consegue... vou contar aqui histórias, né? Mas uma das formas que eu vejo é a gente ter fomentos a produções de coletivos periféricos, por exemplo, em que essa pessoa seja protagonista do projeto, né? E eu vou te contar um pouco algumas histórias. Geralmente, assim, todas as vezes que eu vou rodar, majoritariamente as equipes que eu consigo realizar são equipes pretas, né? E aí, quando eu rodei agora Larissa, Janaíne de Olinda, que aí eu juntei e virou Menino e Mulher da Pele Preta, né, parte 2, eu lembro do Lucas. O Lucas Estevam, ele mora na Zona Sul, né? Ele fez curso na Quinofórum, e aí ele foi microfonista e técnico de som junto com um amigo meu de longa data, que é o Eric Cristani, que já está consolidado na área, né? Trabalhando na Casa Blanca e tudo mais. E o Lucas, ele se tornou um bom técnico de som e microfonista, né? Só que ele atua mais nos filmes que eu consigo realizar. Porque, de fato, ele não é convidado ou não acontece dele trabalhar algumas vezes em alguma outra produção. E aí, entre ele ficar de 6 em 6 meses ou de ano em ano trabalhando em audiovisual, ele vai entregar comida pelo iFood. Ele tem uma moto, né? Marta, eu fui convidado a ser roteirista em 2012 no Pedro e Bianca. Em 2020, eu fui convidado a ajudar no roteiro da Monique Gardenberg, né? O 5 vezes Comédia, tá? E depois não mais. Então, eu vou conseguir criar. Eu não consigo criar uma perenidade, os brancos não me chamam, tá? Ou quando chama é para fazer algo muito nichado, ou sei lá, enfim. Então, eu acho que não dá para culpar a pessoa, evidentemente, né, que está lá, porque às vezes ela está tentando ser possível no audiovisual, mas a vida real é isso, eu tenho que pagar o mercado ali, senão eu vou passar fome, né? Eu vejo isso muito com atores também, o André Luiz Patrício e tudo mais, atores negros sempre buscando, será que eu vou receber, será que eu vou conseguir um personagem digno, né? Um personagem bacana e tudo mais, e aí fica, eu lembro do André, trabalha, recebe o cachê, às vezes vem um dinheirinho legal, assim, sei lá, uns 15 mil, 20 mil, mas aí o ghosting, fantasminha camarada, o que mais acontece, né? Aí, se a pessoa não tem uma perspectiva de mandar um projeto ou de ter um outro emprego, Marta, se eu não fosse ter o trabalho de professor, acho que eu nem conseguiria vir aqui, pagar o hotel, pagar... É o trabalho enquanto professor que de audiovisual que me mantém no audiovisual, né? Mas se fosse, eu estou vivendo de Netflix, não estou vivendo de Netflix, né? Eu acho que e para finalizar, imagina um jovem preto num set de filmagem tóxico, um set de filmagem que o cara só sabe mandar, que o cara tá lá na arrogância de 10 tá desde 1500 sendo arrogante aqui, entendeu? A pessoa não vai ficar. Então, acho que tem vários atravessamentos que não dá para a gente só esperar uma benevolência de uma branquitude do audiovisual. Vou abrir aqui para pessoas pretas. Não. A gente também precisa ter política para fomentar o protagonismo dessas pessoas. Tá? É isso. Gente, acho que só para... Alguém tem pergunta de governo do Estado? Não? Não?
Uma coisa importante que eu queria muito falar aqui, e por conta até do ICINE e tudo mais, eu falo também enquanto a PACE, né, que eu estou na diretoria da PACE, Associação Paulista de Cineastas, é a questão da cota do interior, né, e tudo mais. Isso criou um celeuma. No fundo, o que eu gostaria de trazer aqui, infelizmente a gente não tem uma pessoa do governo do estado aqui representando, mas o quanto que a gente está desguarnecido enquanto governo de estado em relação a pensamento de política audiovisual, né? Nem assim, é interessante a gente pensar por regiões, o Vale do Paraíba, Campinas e região, São José do Rio Preto, talvez filme commissions nessas regiões, né, em relação a pensar o turismo e tudo mais, mas é aquela sensação de que tem a faca e o queijo na mão, tem os dados da Lei Paulo Gustavo, de quem conseguiu, quem não conseguiu, quem mandou, quem está mandando de novo, tem os dados da Lei Aldir Blanc, que passou pelo governo do estado, tem os dados do PROAC, né, que eu fiz esse trabalho, também levantei dados lá, para a PAN, inclusive, desde 2010, tem dados para fazer políticas públicas regionalizadas, pensar a área metropolitana de São Paulo, né? Porque essas ações da SPCine são maravilhosas, mas você vai para Guarulhos, pã, você vai para São Bernardo, pã, você vai para Diadema, entendeu? A gente não tem um pensamento, e a gente precisa desse pensamento. Não adianta a gente ficar disputando, não, é 70% para a capital e 30% para o interior. Se a gente está disputando, primeiro, merreca, tá? E se a gente não tem um pensamento estruturante, estruturador, inclusive, enquanto Estado de São Paulo, para o audiovisual, para pensar o coletivo lá em Olímpia querendo fazer videoclipe de trap, entendeu? Sabe? Como que a gente vai trabalhar com esse pessoal? O Beto que está fazendo animação aqui em Campinas, sabe? Alguém lá no Ribeira do Iguape, por exemplo, como que o pessoal está lidando com o audiovisual comunitário? Sei lá, um audiovisual caiçara, quero fazer uma rede de exibição caiçara lá em Cananéia. Isso a gente está completamente desguarnecido, o governo do estado não fala nada, e aí acho que a gente vai ter que elaborar um projeto de lei, talvez, criar aí, para a gente entregar, tá aqui, ó, faça isso, utilize os dados do PROAC, do Lei Aldir Blanc, da LPG, e a gente precisa urgente isso, sabe? Para a gente corrigir, inclusive, os financiamentos e as desigualdades. Tentar corrigir, isso vai ser impossível, mas enfim. Mas tentar lidar com a desigualdade no nosso estado de São Paulo, né? Quem são os protagonistas audiovisuais no estado de São Paulo? As regiões. Eu tenho uma vontade de saber esses dados, queria estar lá na secretaria para saber, né, e organizar isso. Eu acho que só para encerrar, isso que o Renato fala é muito importante porque não é só o Brasil que é diverso, São Paulo também tem uma diversidade cultural e histórica que é absolutamente diferente polo a polo, né? Então, imagine a riqueza de histórias, a riqueza de protagonismos, né, totalmente diferentes, que não é nem a questão de furar a bolha agora, nem chegam a existir, porque não existe nenhum tipo de política pública de equidade. Eu entendo as políticas públicas para o mercado audiovisual, que são excelentes, mas as políticas públicas voltadas para a equidade, né, principalmente de gênero, nós somos 2 homens aqui falando, né, tínhamos que ter essas representantes também aqui falando. Piracicaba é uma cidade de nome indígena, onde nós não temos índios. Você imagina isso? Se nós não temos a memória histórica indígena, você imagina algum tipo de protagonismo negro indígena nas artes, né? A gente tem alguns quilombos aqui em São Paulo, temos algumas regiões indígenas aqui em São Paulo, mas onde estão essas pessoas produzindo a arte delas
e sendo acessível para todos nós, né? É isso. Queria agradecer a todos, agradecer ao Renato, agradecer a todos que nos ouviram, ao pessoal da Display, agradecer a maravilhosa intérprete, a Paula e o seu amigo Ed, que estiveram aqui conosco o dia todo e vão continuar agora no próximo painel. Vou passar para o meu amigo. Bom, então a gente encerra o painel Equidade nas Telas com o Renato Cândido com o Beto Oliveira. Uma salva de palmas para eles. E na sequência a gente começa o painel Encontro Grey's Anatomy, tá? Eu vou pedir para a gente agora liberar o espaço que a gente vai preparar aqui a apresentação e daqui a pouco a gente retorna, eu já chamo vocês novamente, ok? Lembrando que às 8 horas da noite ainda a gente tem um show com um legal samba funk com os clássicos do cinema. Só mais uns minutinhos a gente já começa. Muito obrigado mais uma vez.